Isso nessa época. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente desse histórico, só para a gente entender o contexto, né? E aí vamos falar um pouquinho desta área, que hoje é a área que está gerando toda essa profusão de sistemas de inteligência artificial, que é a aprendizagem de máquina. Esse é a grande explosão desde 2010 para cá, é isso que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho do que a gente já enxerga na arquitetura, né, dos desafios, dos potenciais, e aí quero muito ver de vocês, né, o que faz sentido, o que não faz. Endereçar aquelas perguntas, né, que a gente levantou lá no grupo do WhatsApp, falar um pouquinho de cada uma delas, e aí dar um fechamento para a gente poder bater um papo no final também, né, interagir um pouquinho, né? Então, esse senhor que está aí é o Alan Turing jovem ainda, né? Na verdade, esse não é uma foto do Alan Turing, essa é uma imagem gerada por um sistema de inteligência artificial, o Midjourney, né? Que diz assim, gera uma foto do Alan Turing jovem, e ele gerou essa. Eu fui procurar depois uma foto dele jovem, não achei, mas a foto dele adulto lembra muito essa. Então, ele fez, e aqui mostra um pouquinho do que a gente está falando, né? Esses sistemas são capazes de fazer generalizações, e vamos guardar essa palavra aqui, né? Mas a inteligência artificial nasce muito atrás, lá na década de 40, né? Quando surge o computador tem uma característica, né, desde o princípio, que ele é um sistema simbólico físico, né? Ele é capaz de processar símbolos. E existe na natureza um único outro sistema simbólico físico, que é o cérebro humano. Então, o Turing se perguntou na altura, se a gente tem inteligência no cérebro humano, aí dos animais, a gente não sabe, alguns acham que sim, outros acham que não, mas talvez seja, talvez não. Mas do humano a gente acha que é, né? E será que essa máquina, pode ser um cérebro eletrônico, era o nome que ele usava na altura, né? E ele propôs essa ideia da máquina inteligente, e nasce daí. E de lá para cá, a inteligência artificial trabalhou com essa ideia tripla, né? A primeira ideia é, será que a gente consegue construir sistemas inteligentes, sendo inteligentes na nossa referência, inteligentes como nós, seres humanos, né? A segunda dimensão era, puxa, será que eu consigo usar essa máquina para explorar o conceito de inteligência? Tanta coisa que a gente não sabia e não sabe ainda. Será que desenvolver esses sistemas vai me dar uma luz de como a gente funciona de verdade? E a terceira dimensão, o pessoal de computação, que estava pouco preocupado com esse aspecto de ciência, começou a ver um ferramental para desenvolver sistemas complexos, que fazem coisas muito complicadas que a gente não conseguia fazer. Então, essas três dimensões acompanham a inteligência artificial desde a década de 40, né? E eu estava dizendo para a Duda antes, essa explosão de aplicações que está acontecendo agora, de potenciais, a gente da área, achou que isso ia acontecer muito antes, né? Em 1956, ali 10, 15 anos depois da área surgir, houve um grande congresso nos Estados Unidos, onde o termo inteligência artificial foi cunhado, né? Ele foi pelo Marvin Minsky, lá na época, né? Um dos grandes pesquisadores, e eles fizeram uma previsão naquela altura, que em 10 anos, 56, em 10 anos a gente teria máquinas fazendo coisas que só os seres humanos fazem. Isso que a gente está vendo hoje, né? Eles erraram por 50, 60 anos, né? Então, essa expectativa vem acompanhando a gente há muito tempo, né? E há várias formas de trabalhar a inteligência artificial, né? Tem várias abordagens, né? Isso que a gente está vendo muito hoje em dia é o que a gente chama de abordagens a partir de um negócio chamado aprendizagem de máquina. Por que isso é importante? Porque qual é a forma usual de se construir sistemas? É fazer algoritmos. Como assim? Eu quero construir um sistema que calcula a área de um quadrado, eu tenho que colocar uma sequência de instruções para ele. Olha, pega o lado, pega esse lado, eleva ao quadrado. Agora que tu calculou, guarda esse valor do lado calculado numa variável em memória, exibe na tela, pergunta para o usuário se ele quer fazer de novo. Eu programo fazendo isso, uma sequência de passos. E isso serviu muito bem para nós, até hoje serve, né? Mas tem certas coisas que é difícil de explicar, ou de conceber, ou de formalizar em sequência de passos. Por exemplo, se eu digo assim, faz a planta de uma casa com 3 quartos, eu quero suítes, eu quero dois banheiros fora, eu quero uma cozinha grande e uma área gourmet. Como é que eu faço uma sequência de passos que me explica como é que se resolve um problema complexo desses, né? Tem toda uma questão de gerar imagem, toda uma questão de entender os princípios da arquitetura. Então, não é simples assim. Quando a gente fala em aprendizagem de máquina, muda a abordagem. Eu paro de entregar a sequência de passos para o computador e eu entrego para ele dados. E eu espero que ele aprenda a partir daqueles dados. Um exemplo concreto, né? Por que a gente hoje consegue ter no nosso computador, quando eu entro num sistema de segurança, por exemplo, aparece um quadradinho que reconhece meu rosto ali. Onde é que está o meu rosto?
Porque a gente treinou aquele software para isso. Eu não programei ele dizendo, olha, um rosto tem esse formato aqui, tem um olho, não fiz nada disso. A gente entregou para aquele sistema um conjunto enorme. O que é enorme? Algumas centenas de milhares, alguns milhões de rostos. E eu disse assim, ó, nessa imagem, o rosto está aqui. Nessa outra imagem, o rosto está aqui. Nessa outra imagem, o rosto está aqui. Eu marquei, eu rotulei cada imagem dessas. E o que a gente fez foi fazer um sistema que é capaz de aprender a partir disso. Então, aprendizagem de máquina é isso. Eu paro de programar o computador e eu passo a entregar para ele dados para que ele aprenda, ele generalize a partir daqueles dados do passado. Então, qual é a minha expectativa? Se eu entregar para ele 1 milhão de rostos, que ele, a partir de agora, receba um rosto que ele nunca viu e sabe, olha, isso é um rosto. Isso é um rosto, e assim ele vai acontecendo. A aprendizagem de máquina é isso. E a grande explosão disso acontece dos anos 2010, 2008 para cá. Por que isso muda tanto, né? Tem 3 fatores importantes aqui, né? Primeiro, a gente tem os dados agora. Se eu quisesse treinar rostos lá em 1990, onde é que eu ia arranjar tanta foto de rosto? Eu não tinha isso. Onde é que eu tenho fotos de rosto sobrando hoje? No Facebook, no Instagram, na internet, tá em tudo que é lugar. Nos e-mails, nas minhas fotos do Google Fotos. A gente bate foto digital, guarda no Google Fotos, eu tenho foto por tudo. Então, eu tenho dados que eu não tinha antes. Se eu quisesse ensinar um sistema a falar português, onde é que eu ia ter tanto texto em português assim? A gente usava, por exemplo, base de dados de jornais. Pega a Folha de São Paulo toda que está digital e usa aquilo para treinar. Mas era insuficiente. Onde é que eu tenho texto hoje? Pô, a internet inteira tem textos. E mais do que textos formais, tem textos informais, tem a coisa coloquial e o português falado, e tem o português, tem o inglês, tem o malaio, a gente tem tudo isso à disposição. Então, eu começo a ter dados para fazer isso, né? E a terceira dimensão, a segunda dimensão é, a gente antes não tinha equipamento para isso, não tinha hardware para isso, né? Para fazer esse tipo de algoritmo de aprendizagem, eu preciso de muito computador, muito poder computacional. Só os supercomputadores tinham isso. E aconteceu um fenômeno, né, muito caseiro, que todo mundo que tem filho conhece bem, que são os games, né? A gente vê esses games, videogames, game no computador, aqueles games de animação que a gente vê, aqueles games de batalha, eles requerem muito poder de computação. E aí começaram a surgir as placas gráficas, né? Todo mundo que tem um filho adolescente aí já deve ter, eu quero um PlayStation 5, né? Por quê? Porque ele tem uma placa gráfica ótima lá que faz uma imagem de qualidade. Ou preciso montar o meu computador gamer, né? Ele vai ter uma placa gráfica lá fantástica que é feita para desenhar aquelas coisas na tela. Qual é a coincidência? É que os mesmos cálculos que aquela placa gráfica faz para desenhar na tela é o que eu preciso para fazer a aprendizagem de máquina. Então, subitamente, eu passo a ter um poder computacional gigantesco nesses computadores normais que a gente tem em casa, né? Então, agora eu começo, em vez de ter um supercomputador caríssimo, que só 5 ou 6 existem no mundo, eu junto 100, 200, 300 placas gráficas que são compráveis e eu monto uma infraestrutura para fazer esse tipo de coisa. E isso tudo aconteceu, convergiu, né? E a gente tem esse tipo de coisa. Então, espero que seja claro, né? Essa é a grande mudança. E o que a gente está vendo aí são sistemas de aprendizagem de máquina. Então, eu não ensino um sistema a fazer planta. Eu entrego para ele um conjunto de plantas com certas características e ele aprende que aquilo é uma planta. Então, mas até agora ele está aprendendo a reconhecer essas coisas, né? Ele começa a entender o que que é uma planta, o que não é. Mas a partir disso, a gente conseguiu fazer algoritmos que fazem o contrário. Muito bem, então aprendeu agora a reconhecer um monte de plantas, vamos gerar plantas então. E a gente chama isso de IA generativa. E aí começa a ficar interessante. Então, a partir disso, então, né, esse grande volume de dados que eu entreguei para o computador, ele generalizou aquilo, ele construiu modelos matemáticos daquilo. Então, ele agora sabe o que é uma planta, o que é uma planta com defeito, o que é uma planta sem defeito, ele sabe o que é um rosto, ele sabe o que é um gato, ele sabe o que é um cachorro. Agora, bom, agora que tu sabe tudo isso, gera um cachorro para mim, gera uma planta para mim. E essa é a grande diferença. Assim como eu falo planta, eu falo conflitos de projeto. Poxa, isso é um projeto elétrico hidráulico que está compatível, isso é um que não está compatível. Isso é um projeto compatível, isso não entrego exemplos e agora digo, olha, te entreguei um projeto. Esse está compatível, ele vai generalizar aquilo. Olha, parece que não. Então, me faz a modificação para tornar ele compatível. Ele gera uma coisa compatível. Então, a IA generativa é eu usar todo esse conhecimento que a máquina aprendeu para gerar coisas a partir disso. E é isso que a gente está vendo aí em profusão, né? O que é o chat GPT, que é talvez a figura mais vistosa disso tudo? É isso que a gente falou com textos.
A gente chama isso de grandes modelos de linguagem, né? LLMs. O que significa isso? A gente não, né? Uma empresa, a OpenAI, entregou para um sistema de aprendizagem de máquina grandes quantidades de texto, identificados com suas estruturas, com seus significados, e eles aprenderam, né? A gente faz isso há muitos e muitos anos, mas a OpenAI conseguiu muito recurso financeiro, muita máquina e muito texto. Por quê? A OpenAI pertence, ela tem uma associação com a Microsoft, ela tem uma associação com o Facebook, esses dados estavam lá à disposição. Então, ela usou esse monte de texto para construir um modelo de linguagem tão amplo que eu consigo interagir com ele, né? Eu faço uma pergunta, ele, a partir de perguntas e de textos que estão lá colocados, gera uma resposta. Ele entende a minha pergunta? Não. É um jogo de generalização, sintático. Ele entende o que é uma planta? Não, é um jogo de geração de imagens a partir de imagens que ele tinha. E aí a gente responde a pergunta: por que que ele gera, por que que saem coisas erradas? Por causa disso. Eu não tenho lá uma regra programada dizendo isso é válido, isso é inválido. Eu tenho generalizações a partir de coisas, de dados brutos que ele recebeu. A gente depois tem refinamentos para diminuir a quantidade de erros e com a experiência ele vai aprendendo, mas a gente está falando de generalização, não é de cálculo específico, não é de um conhecimento específico, não é de entendimento, né? É de generalização a partir de dados anteriores, né? Então, por isso que a gente fala, não é recuperação de informação, é generalização a partir de dados antigos. E isso faz uma grande diferença. Mas com esse grande volume, com os modelos cada vez melhores, com as formas que a gente está desenvolvendo de corrigir esses equívocos, essas coisas começam a ter muita qualidade, aí começa a ficar muito interessante, né? Então, acaba que a gente tem uma evolução e tem um potencial de uso muito grande. Então, esse é o contexto, né? Onde é que a gente vê isso na arquitetura, né? A gente vê isso na geração de modelos, a gente vê isso lá dentro das ferramentas de BIM, todas elas estão incorporando esse tipo de coisa. O Revit já tem isso incorporado para analisar conflitos de modelos, para gerar modelos a partir de descrição textual, que é uma grande evolução nos últimos 18 meses, gente. A gente está falando de 18 meses, isso não é nada. Se a gente volta atrás 3 anos, eu não tinha modelos capazes de eu dar uma descrição textual e gerar as coisas com essa qualidade. A gente hoje consegue fazer isso. Mesmo coisas inacreditáveis, né? Se eu disser ali, gera um modelo de uma casa triangular, piramidal, com a ponta para baixo. Ele gera e bota de pé ali. Estruturalmente faz sentido? Provavelmente não, imagino que não, né? Não deve fazer. Mas ele gera. E eu quero que tenha aqui um curral para unicórnios, né? E bota alguns unicórnios ali. Ele gera, tá? Então, nem tudo tem significado. É preciso que alguém saiba pedir e avaliar o resultado, né? E isso é muito importante. Então, a gente começa a entrar naquela conexão das perguntas que vocês fizeram, né? Que surgiram na nossa discussão anterior, para tentar entender um pouquinho. A gente fala de desafios depois aqui, né? Então, assim, isso é uma ameaça para profissional da área que seja, da arquitetura em particular? Depende, né? Quando a gente começou a usar o Google para pesquisar coisas, houve resistência, né? Posso entrar no Google e pesquisar uma planta similar que eu quero fazer? Puxa, isso é trapaça, isso não pode fazer. Eu não sei se aquilo que vem é verificado e a gente se acostuma. Quem é que vive sem o Google hoje, né? Então, é uma ameaça, se mal usado, sim, né? Se eu tiver que gerar plantas e entregar para um empreiteiro, ele vai construir a planta que eu gerei com esse software, isso não vai dar certo, porque certamente vai ter equívocos ali, vai ter coisas erradas que vão acontecer. Mas é uma ferramenta de muito potencial. E a palavra-chave talvez aqui seja produtividade. O que a gente começa a ver nas diversas áreas é ganho de produtividade dos profissionais daquela área. Então, quem conhece o assunto, quem domina aquela área, começa a usar essas ferramentas para ganhar produtividade. A minha área é desenvolvimento de software, né? Tem um monte de coisa que se faz no desenvolvimento de software que é um trabalho braçal muito maçante, né? Eu atualmente não faço mais trabalho braçal, eu uso as ferramentas para gerar para mim, mas elas às vezes vêm com erro, eu tenho que fazer a verificação daquilo, né? Quando eu passo trabalhos na universidade com meus alunos, eles usam as ferramentas para fazer os trabalhos. E eu às vezes reconheço que o trabalho não é daquela pessoa, porque eu conheço o código que ele faz, aquele código não é dele. E eu disse, posso usar? Pode usar, mas tu tem que ver se aquilo faz sentido. E às vezes entregam coisas que não fazem sentido. E essa é talvez a grande palavra-chave aqui, produtividade, né? Pode ser uma ameaça, é difícil dizer, né? Essa especulação está acontecendo em todas as áreas. Vocês devem ter visto o tal do manifesto, né? Que alguns grandes empresários da área
de inteligência artificial colocaram para fazer um freeze no desenvolvimento da área, porque há riscos para a humanidade, há riscos. Essa discussão é muito acalorada na área, né? Há quem seja arauto do apocalipse, que, né, o mundo vai acabar por causa disso. Há quem seja um pouco mais comedido, olha, tem impactos econômicos importantes, pode gerar desemprego e pode, né? Porque algumas coisas que a gente talvez aloque pessoas, eu preciso de 10, 15 pessoas para fazer, talvez eu faça com 2 ou 3, mais uma ferramenta que me apoie. Vai substituir um arquiteto? Difícil, né? É difícil de prever, mas eu acho muito provável que isso aconteça, ao menos num médio prazo. A gente vai ter arquitetos com uma ferramenta diferente, vai ter arquitetos que têm que lidar com um ferramental diferente. Isso sim, eu imagino que aconteça. E muito rápido, né? Vamos usar uma outra área como exemplo, né? Nos Estados Unidos, a profissão de paralegal nos escritórios de advocacia está sumindo. O que era o paralegal? Ele fazia as pesquisas de casos anteriores que eram referência para o caso atual, a redação de briefings para depois o advogado verificar. Tudo isso hoje é feito por sistemas automatizados de inteligência artificial. Entrega o caso e diz, procura precedentes, ele acha precedentes. Gera um briefing, ele gera um briefing. O advogado, às vezes, altera esse parágrafo, altera assim, muda para, usa tal precedente em vez desse, ele faz. Então, muitos paralegals perderam o emprego por causa disso. Qual vai ser o impacto na arquitetura? Que tipo de trabalho tem essa característica mais braçal, operacional, maçante, que talvez o software substitua? Mas a avaliação final, será que não precisa de um arquiteto? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Substituição é uma palavra forte, né? Não é o que a gente está enxergando por aí. Essa questão da privacidade é muito importante, né? Na nossa área, a professora Lúcia está aqui, né? Que é minha colega, a gente costuma dizer, né? Quando eu não pago por um serviço, eu sou o preço, né? Os meus dados são o preço daquilo. Quando eu uso esses softwares que estão aprendendo, enquanto eu estou usando os meus dados, eles usam os nossos dados para continuar aprendendo e continuar refinando seu comportamento. A gente tem casos concretos. Vamos dar um exemplo concreto. Há 3 semanas atrás, a Samsung fechou para todos os seus sites no mundo o uso do ChatGPT, que é a ferramenta essa que a gente conhece bem, né? Por quê? Porque os programadores deles estavam usando o ChatGPT para desenvolver código. Como? Pegavam um código da empresa, colocavam no ChatGPT e aí diziam, olha, modifica tal coisa, gera a partir desse. Só que esse código que eles colocavam no ChatGPT, que era proprietário da Samsung, segredo industrial, fica armazenado no ChatGPT. E a partir de agora é usado para gerar coisas novas. Então, algoritmos proprietários da Samsung estavam sendo usados para gerar software para quem quer que seja, para a concorrência, por exemplo. Então, sim, a gente tem que entender tem que observar o que vai acontecer com esses dados. Se eu compro uma licença de um software que eu uso online, que uso meus dados para fazer coisas, eu preciso saber, esse dado vai ser armazenado, ele vai ser identificado, ele vai ser usado para aprender e gerar coisas novas a partir disso, eu posso conviver com isso ou não? Então, isso sim, isso acontece, né? Quer dizer, então, que a gente agora vai ter arquitetos que só operam softwares? O juízo de valor continua sendo nosso, né, de quem usa. Esse é o grande diferencial, né? E assim, onde é que tem IA hoje em dia? Tem tudo, né? Deixa eu dar alguns exemplos aqui que eu peguei, né? Então, por exemplo, né? Essa ferramenta aqui, Grasshopper, né? Não sei se vocês conhecem, ela foi totalmente reformulada para usar essas técnicas de aprendizagem de máquina e IA generativa, né? Então, para gerar peças que está aqui. Eu até vou tocar esse videozinho, vamos ver se passa legal aí. Então, essas coisas todas são geradas a partir de demandas textuais e refinamentos textuais, né, usando essa ferramenta. Se a gente volta 3 anos atrás, isso era bem difícil de enxergar com essa flexibilidade toda, né? Eu, meus 5 minutos de arquiteto, eu gerei essas casas aqui, né? Eu pedi uma casa moderna, com 4 quartos e uma área gourmet, né? Ele gerou aqui, até estourei meu limite gratuito aqui, né? Posso salvar aqui e tudo mais. Depois ele disse assim, tá bem, agora me gera o floor plan aqui, me gera a planta disso, né? Ele gerou as casas lá e tudo mais. Eu fiz isso em 5 minutos. Daí eu pergunto, isso faz sentido? Isso tá bom? Isso é uma repetição de coisas que já existem? Isso é inovador? Isso é moderno? Eu não sei nem dizer se isso é moderno ou não é moderno, mas foi o que eu pedi, foi o que ele me gerou. Então, esse trabalho de refinamento certamente depende de quem conhece o assunto, né? Não é para alguém como eu, por exemplo, né? Eu pedi aqui, produz uma planta de um apartamento com 4 suítes, sacada e uma área gourmet. Ele gerou essa. Isso nem é uma planta, imagino, né? Isso tem outro nome.
Mas ele gerou isso aqui para mim, eu pedi uma planta, então já começam os problemas. Eu fiz isso usando o Bing da Microsoft, né? O gerador de imagens do Bing. Já não é um software que está customizado para arquitetura, mas ele é capaz de fazer coisas desse tipo. Isso aqui faz algum sentido? Tem defeitos graves aqui? Isso está bom? Isso está ruim? Eu não sei avaliar isso. Eu posso, no máximo, dizer se eu gostei ou não gostei. Eu não gostei, mas é o máximo que eu consigo chegar. Aí eu dependo de alguém que conhece o assunto. E isso tem se replicado para as diversas áreas que a gente tem trabalhado com essa questão da IA. Então, assim, a gente começa a ver essas coisas que se baseiam em aprendizagem de máquina e IA generativa presentes em praticamente todos os softwares que a gente vê. Seja, assim, é fácil identificar. Se ele começa a ter essa capacidade de gerar, se ele faz essa conexão entre texto e imagem, áudio e imagem, aí tem coisas de IA nessa linha generativa, pode ter certeza, né? Ah, agentes inteligentes, agentes BDI. Isso é bem, até que bom que você está aqui, ela pode me ajudar a dar a diferença, né? Isso, na verdade, é uma abstração que se usa em IA, né? O que a gente pensa é assim, esse software ele tem que ter um certo grau de autonomia. Portanto, eu quero ver ali nele um comportamento de agência, ou seja, ele tem objetivos próprios, ele tem autonomia, ele interage comigo de forma inteligente, ou de forma falada, ou de forma que eu identifique como inteligente. Isso é um agente inteligente. BDI ou BDI é um agente inteligente que é construído usando alguns conceitos que vêm lá da psicologia cognitiva, né? B de beliefs, crenças, né? D de desires, desejos, e I de intentions, intenções. Então, a gente descreve os comportamentos daquele agente, daquele software, usando esses conceitos. Ó, a tua intenção é gerar uma casa assim, né? Tu acredita nessas coisas, a partir desses desejos e crenças, tu vai agir. É uma forma que a gente usa para modelar esses softwares desse jeito. Essa é uma linha alternativa, tudo isso que a gente falou da aprendizagem de máquina, mas o que está presente aqui, seja de um tipo ou de outro, é essa noção de agência, né? Eu quero que o software seja, que eu o reconheça como um agente, alguém que tem autonomia e proatividade para agir e interagir comigo, né? Essa é a ideia. Tá? Se não ficou claro, bota no chat ali que a gente pode refinar um pouquinho mais, né, na sequência. Tá? Essa questão das casas inteligentes, né? Esse conceito de inteligente, ele é um pouco anterior a essa noção de IA, né? As casas automatizadas, né? Aquilo que a gente, não sei se ainda se chama de domótica, isso, né? Se chamava isso numa certa altura. Ah, a gente já chamava aquela casa que acende a luz quando eu bato palmas, ou quando eu digo com a voz acenda a luz, ou que tem timers para acender e apagar a luz, isso já era chamado para nós da computação de casas inteligentes. O que a gente começa a ver é formas mais interessantes de interagir, né? Eu converso com a casa, né? Então, se eu coloco um Alexa, o Alexa está conectado aos meus dispositivos, eu posso conversar com a casa. E o Alexa começa a ser, Alexa, Google Assistant, esses aparelhos que a gente tem em casa, começam a ser muito limitados perto da capacidade que a gente tem de interação verbal hoje, né? Então, eu posso, de fato, fazer solicitações de compra, eu posso, de fato, fazer configurações da casa verbalmente, eu posso ligar para minha casa e conversar com ela, né? Então, esse é o nível de casa inteligente que a gente começa a ver como possível e como viável e a ver como experimental, né? Isso vai ser para todos os públicos, essa questão cultural? Isso vocês têm que me responder. Isso são vocês que entendem disso, não eu, né? Eu mostro como fazer, né? Daí, se isso é viável, se isso é interessante, se isso é bom, e se eu sou alguém que quer ficar em contato com a natureza, ter uma cabana e não quer nada disso, quer estar desconectado dessas coisas modernas, né? Talvez não seja o caso, mas isso está muito mais na seara de vocês do que na minha. E aí mostra essa diferença, né? De formação, de conhecimento que a gente vai ter aqui. O fato de eu saber fazer essas coisas não quer dizer que eu deva fazê-las, né? E talvez eu não seja um bom avaliador do que eu devo ou não devo fazer, né? E a internet das coisas está conectada? Isso tudo está. A internet das coisas ela tem muito uma capacidade de colocar essa inteligência, sai do computador e vai para os objetos, né? Então, quando eu tenho lá uma lâmpada inteligente, né, que eu consigo controlar usando um dispositivo tipo Alexa, isso já é a internet das coisas. Quando eu tenho lá uma câmera segurança na minha casa, que identifica movimentos, né? E sabe dizer se esse movimento sou eu ou se é um estranho, isso é a internet das coisas. E aí eu começo a colocar esses componentes de inteligência. Eu tinha uma câmera até janeiro em casa, que se tinha movimento, ela apitava no meu telefone aqui, né? Então, se passava um pássaro, ela apitava. Se passava o meu cachorro, ela apitava. A câmera que tem agora, se passa pássaro, se passa o meu cachorro, se passa alguém na minha família, ela não apita. Se passa outra pessoa, ela apita. Ela reconhece
essas diferenças. Então, essa é a evolução de inteligência que a gente começa a ver, né? Essa elaboração de coisas mais rebuscadas que a gente antes não conseguia ver, né? Mas a gente chamava de inteligente. Então, sim, a internet das coisas tem uma conexão forte com a IA nesse sentido, né? Que é tirar do computador, do desktop e botar na vida real, né? Essa mesma conexão que a robótica está tendo, né? Eu começo a ter robôs que andam pela casa, pelo escritório, só que controlados por esses sistemas que a gente falou, de IA generativa, aprendizagem de máquina, língua natural, para poder interagir com eles. Então, essa talvez seja a grande diferença que a gente começa a ver por aí, né? Criatividade e empatia são desafios, né? Para mim, fazer uma casa daquelas que eu fiz aqui há 5 minutos atrás é ser muito criativo. Eu jamais seria capaz de fazer algo daquele tipo, né? Mas talvez para vocês isso não é criatividade, isso é simplesmente usar um conjunto de padrões pré-existentes, né? Algumas dificuldades que a gente tem alguns sistemas, por exemplo, para escrever contos, né? Ou fazer roteiros de filmes. Essas coisas existem, isso requer criatividade, mas a qualidade ainda é muito ruim. O que a gente busca aqui talvez seja uma emulação de criatividade, né? Aquilo que alguém olha reconhece como criatividade, embora de fato não seja, né? Mesmo a noção de criatividade tem uma definição que pode ser variada e dependendo para quem a gente pergunta, né? Para um psicólogo, para um neurocientista, para um artista, né? Essa coisa varia muito. Mas aqui, eu dei um exemplo para a Duda antes da nossa conversa aqui, né? Se por um lado eu perguntar quem são os cientistas brasileiros que ganharam o prêmio Nobel, em geral as IA se atrapalham, porque elas não têm essa informação bem detalhada. Se eu disser para ela, eu quero desenhar uma flor no estilo da Tarsila do Amaral, e agora eu quero fazer uma flor no estilo de Picasso, vão ser duas flores completamente diferentes naqueles estilos, com um grau de criatividade muito interessante. É que de fato não é a criatividade, ela está generalizando a partir de coisas que ela já viu. Mas é de tantos exemplos, de tantas coisas, que talvez aquilo seja a medida de criatividade que a gente tem. O que que é ser criativo, né? Qual é o impacto das coisas que eu sei na minha criatividade? Então, essa discussão acontece aqui também. A gente começa a ver coisas que a gente começa a chamar de criativos. E empatia. Bom, eu vou querer emular a empatia, né? Eu vou entregar para o meu sistema um conjunto de comportamentos que eu chamo de empáticos e vou dizer para ele, olha, te comporta desse jeito. E aí a gente tem empatia, ou ao menos emulação de empatia, né? Algo que parece o que eu de fora reconheço como empatia. Então, essas questões, de novo, naquelas 3 dimensões da IA, né? De fato, aquilo é empatia, é criatividade, uma discussão científica, filosófica importante. Será que eu estou replicando a criatividade que existe no ser humano, ou é algo parecido, ou que tem um efeito parecido, ou que eu reconheço como tal, ou que me satisfaz, e isso basta? E terceiro, eu estou construindo sistemas que resolvem problemas para mim de forma muito interessante. Ok. E a gente vai navegar por essas 3 dimensões. Daquilo que a IA faz já há 70, 80 anos. Tentando trabalhar isso, né? E hoje em dia, essas perguntas no final, né? É uma ferramenta ou é uma ameaça, né? Se eu tenho conselho para dar para os arquitetos, eu vou dar o conselho que eu dou para todo mundo, né? Não dá para ignorar. E assim, é uma ilusão achar que nós vamos proibir, que nós vamos. Tá solto, né? Tá na rua. E mesmo essas coisas que a gente fala de não, vamos fazer um freeze de 6 meses, tem muito interesse econômico nisso, né? O grande propagador do freeze era o Elon Musk, né? Que até semanas atrás criou a empresa dele de inteligência artificial. Então ele queria ganhar um tempinho ali para fazer isso, né? Por outro lado, tem gente muito séria, muito preocupada com essa evolução da IA, com os impactos que isso possa ter, né? Então, semana passada houve lá nos Estados Unidos, no Congresso americano, uma audiência pública que trouxe vários cientistas para discutir justamente isso, né? Qual é o impacto disso na vida da gente? Qual é o impacto na economia? Se eu começo a tirar o emprego de muita gente, a gente vai fazer o quê? Vai viver do quê? Um monte eu acho que até arquitetos não, mas um monte de empregos mais operacionais, mais repetitivos vão sumir, vão ser substituídos por softwares. O que que essa pessoa vai fazer? A gente tem condições de dar formação para essas pessoas? Vai ter que ter renda mínima? Tem um monte de impactos aí, né? Pode surgir uma inteligência artificial que vai ganhar vida e vai acabar com o universo porque nós somos seres inferiores? Bom, a gente foi para ficção, né? Embora tenha gente que defenda que sim, né, gente? Tem gente para tudo, tá? Mas assim, cautela nessas previsões catastróficas, assim, né? Essa questão econômica é muito mais premente do que essa outra, né? A gente
existe um pesquisador, o Ray Kurzweil, né, que define a noção de singularidade, né, que é aquele momento onde a máquina fica tão inteligente quanto o homem, ou mais, né? Ele, ele faz todo ano uma previsão de onde, a quanto nós estamos da singularidade. A última vez que ele botou estava lá em 2035, né? Ele parou de fazer isso porque ele foi 2050, voltou em 2035, ele não faz mais. Mas há quem discuta com muita seriedade, com muita propriedade essa questão. Mas eu deixaria isso um pouco de lado, né? Vamos acompanhar para ver o que as coisas acontecem. O meu conselho é acompanhe, aprenda a usar, entenda. É uma ferramenta que está para ficar. Adapte, né? De novo, desenvolvimento de software, né? Muitas coisas, eu hoje não, quando sento para desenvolver software, eu abro essa ferramenta de desenvolvimento e eu abro o chat GPT, porque eu uso direto, né? E estou aprendendo a usar, estou achando maneiras interessantes de usar, com essa ideia de ganhar produtividade e ganhar qualidade. E isso tem funcionado bem. Ele me substitui? Até agora não, né? E acho que vocês vão estar no mesmo caso, né? Até agora, pelo menos, né? Reverter o uso da IA, eu acho que isso não faz o menor sentido. É como dizer que eu não quero mais usar o Google, é como dizer que a internet me atrapalha, é como dizer que eu não quero usar o computador nem o CAD, quero voltar a fazer tudo em papel. Dá para fazer? Dá, mas não é a nossa realidade, né? Tá solto, né? Tá posto, né? Agora a gente tem que lidar com isso. Eu acho que essa resistência de reverter é ruim. Achar o uso adequado é o caminho, né? E divulgar os usos inadequados, né? Quando um estudante meu pega o meu enunciado de trabalho, bota o chat GPT, ele recebe o código e ele me entrega, eu digo, não, isso está errado, tu vai ganhar zero por causa disso. Não é assim que se faz. Quando ele diz, olha, eu fiz e usei assim o chat GPT e fiz o código assim, cara, muito bem, tu usou de forma adequada. É isso. Tem potencial de revolucionar? Tem. A arquitetura, a medicina, tudo, né? A programação, e está acontecendo, né? O desafio está em que a gente seja ator nessa construção adequada disso, né? Em identificar os adequados, identificar os inadequados, em ser divulgador disso e entender como isso vai acontecer. E, assim, as desigualdades vão aumentar, né? A gente tem grupos de pesquisa aí no Brasil nessa área de inteligência artificial. Nenhum deles é capaz de fazer esse tipo de coisa hoje. Não porque não conhece, não porque não tenha o conhecimento científico, porque não tem os recursos financeiros necessários para fazer isso. Dá para contar nos dedos as entidades mundiais, 5, 6, 7 delas, que conseguem ter recursos de máquina de dados financeiros para fazer esse tipo de coisa que a gente está vendo. Então, a gente está aumentando uma diferença importante, né, entre países, entre nações. A gente está aumentando a dependência. A pergunta que a gente faz aqui às vezes é: imaginem que amanhã o Google fecha. Vocês não se deram conta, mas todos os telefones Android, todos, sem exceção, param de funcionar instantaneamente. O teu Samsung, o teu LG para de funcionar. Imagine que a gente comece a usar o chat GPT, comece a usar essas ferramentas, elas são todas licenciadas, né? Tu não baixa, instala a tua máquina, tu acessa isso remotamente. O provedor diz que resolve fechar, por alguma razão, por algum inconveniente, sei lá. A gente para de funcionar. Então, a gente cria uma dependência, sim, desse tipo de coisa, que é algo a se pensar. Então, como é que a gente, como país, como nação, ganha recursos para poder fazer esse tipo de coisa também? Essas discussões estão acontecendo e elas são muito importantes. Eu acho que é isso, gente. Para ter um panorama geral, um pouquinho de conceitos, né? Fico à disposição para a gente trocar um pouquinho mais de informação e conversar aí. E fiquem bem à vontade. Só para deixar assim um pouquinho de curiosidades, né? Todas essas imagens aqui eu não fiz nenhuma delas, eu sou péssimo de desenhar. Todas eu gerei com softwares de IA, né? Descrevendo, faz uma imagem. IA generativa, faz uma imagem que represente a generativa. Ele gerou isso aí. Não sei por quê, tá bonita, eu usei, né? Eu disse, faça uma imagem que represente os modelos de linguagem tais como o Llama e o Palm. Palm é o nome de um desses modelos. E ele gerou uma palma com lhamas espalhadas. Tá bacana, né? Eu não saberia fazer isso, e assim vai, né? Vários desses textos que eu botei aqui, eu pedi para ele, faça um resumo de IA generativa, e depois eu ajustei o texto com a minha cara, né? Por exemplo, IA generativa, quando ele faça um texto, ele achou que generativa estava em espanhol, aí ele gerou em espanhol para mim. Aí disse, não, traduza para o português. Ele traduziu, ficou mais ou menos, eu tive que modificar. Ferramentas de produtividade. Esse texto é meu, esse texto é meu. Ele passou pelo meu crivo e eu fiz verificações, né? As imagens são minhas? Não, então eu digo, eu gerei essa imagem com software tal. Tá? E assim a gente... E é isso. Algumas referências, eu vou deixar esse material com a Duda, né? Depois vocês podem pegar e ficar à vontade aí.
Michael, muito obrigada, foi muito legal. Eu fiquei pensando nisso que tu falaste de realmente sim, não tem volta, né? Eu não consigo hoje Não. me imaginar desenhando de novo num ateliê com régua paralela e esquadro. E realmente, assim, eu acho que eu até enferrujou a minha mão. Mas como a gente estava falando um pouco antes com o pessoal que entrou quando a gente abriu a sala, eu acho muito importante a gente focar no uso da ferramenta para produtividade, mas conhecer todo o processo, né? Para chegar a usar a ferramenta, eu acho que a gente precisa desenvolver as habilidades antes disso, né? Então, eu acho que, principalmente ali, eu vi que uma das perguntas era para os alunos de arquitetura, eu acho que os alunos de arquitetura, principalmente, que fiquem bastante concentrados e focados em aprender os processos além da ferramenta, né? A gente percebe que quando a gente usa as ferramentas de compatibilização de projeto, elas apresentam falhas porque elas não conhecem a rotina de uma obra, por exemplo, né? Então, elas não sabem como um operário vai interpretar aquela planta. Então, a gente precisa dar aquele refinamento na planta baixa para que ela seja legível dentro da obra. Enfim, assim, a ferramenta ela vai nos otimizar muito o trabalho, mas ela não pode nos substituir se a gente conhecer o processo, com certeza é uma integração perfeita daí, sabe? Eu acho que é a otimização do processo através da ferramenta usada por alguém que conhece o que está fazendo, eu acho que é o uso ideal, né? É óbvio que tem uma questão que eu acho que incomoda bastante quando a gente fala em inteligência de uma maneira geral, porque a gente se sente implicado, né? Se sente até ameaçado, mas quando a gente usar essas ferramentas para realmente aumentar a nossa produtividade, eu acho muito positivo. Eu sou muito otimista. Eu me lembro que quando eu comecei a usar os softwares, eu sempre procurei usar do tempo que ele me poupava para me aprofundar nas minhas habilidades estritamente humanas. E eu acho que isso é insubstituível no arquiteto, a maneira como a gente olha um cliente, como a gente interpreta a necessidade do cliente, isso é só entre humanos, né? Não é entre humano e máquina. Eu acho que isso é muito importante. Mas, pessoal, tá aberto? O Michael, não sei quantos minutos tu ainda tem, tu tem aula agora, né? Não, tem mais 15, dá pra gente conversar até a saída. Então, pessoal que quiser, eu vou desmutar aqui. Que vocês que quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai organizando. Ciro, quer começar? Vai lá. Tá mutado, Ciro. Ué. Vê se consegue agora? Olha a pessoa que... Deu, agora deu. Agora deu. Eu? Tá escutando? Deu. Sim, Desculpa, agora pessoal. É foi. que a anfitriã é muito analógica, me desculpem. Estávamos Vai lá, vetados. Ciro. Michael, no estudo, porque assim, a minha especialidade é ir na arquitetura em prol de uma qualidade de vida para pessoas com demência, certo? E também neurodivergentes. Mês passado lançou um estudo muito bacana sobre, porque eles pegaram um grupo de pessoas que tinham TEA, né, que tinham autismo, para determinar a diferença entre eles, a partir de análise de algumas partes do córtex, para assim identificar as principais pontos fracos, digamos assim, para ser trabalhados na terapia, certo? Porém, esse estudo, ao coletar os dados e tentar formar grupos, né, a partir do monitoramento de cada tipo de córtex, certo? Chegou a um limite porque realmente não tinha a máquina em si, chegou a um ponto que ela não conseguiu condensar a quantidade de dados, né, existentes no sistema nervoso dessas pessoas quando se combinavam. O objetivo ali era tentar formular padrões, né, para que com isso
formatassem grupos, certo? E a partir desses grupos gerasse um tratamento mais específico, digamos assim, entende? Para um Sim, tratamento mais sim. direcionado. Daí, futuramente, você assim, estimula não, assim, compreende, ou futuramente, né, o que realmente é necessário para que ocorra mais esse refinamento de dados, para que possa chegar ao ponto que a acurácia dessa ferramenta possa realmente estabelecer padrões e possibilitar um tratamento dessas pessoas. Dados, volume de dados. A gente tem desenvolvido na pesquisa cada vez mais algoritmos e ferramentas de aprendizagem que reduzem a quantidade que a gente precisa, mas né, sim precisa de muitos dados. Te dou um exemplo simples que acho que vai ficar claro, né? Ferramentas de reconhecimento de rostos feitas na Europa Ocidental têm uma taxa de acerto, sei lá, de erro de 0,5% de caucasianos e erro em 12% em negros, porque os dados que eles têm. Uma ferramenta feita na China inverte, né? Acerta chineses aos quilos e coreanos, diferencia coreano de japonês e erra barbaramente em europeus. É dados, volume de dados. Né? Nesses casos de rosto, se a gente fizer um intercâmbio, a gente tem. Nesse teu caso dos neurotipos, eu acho que esse dado não existe, não está coletado. Aí o esforço é de coleta. Né? E do jeito que a gente trabalha hoje, não se escapa do volume de dados. Não tem o que fazer. Está melhor, Michel, já se precisa menos dados que precisava há 5 anos atrás, mas ainda é um volume grande de dados que tem que ter. Michel, você fala assim, volume de dados, é como se, digamos, se mais 10 pesquisas dessas fossem fomentadas em diversas partes do mundo, certo? Então, quanto ao longo dos anos, né? Quanto mais e mais tentativas tiverem, mais e mais Isso. dados serão obtidos, porque eles ficaram armazenados em uma super máquina primária, Isso. ou não é assim? Isso, é assim mesmo, exatamente. Vamos de cérebros não neurotípicos, né? Quantas imagens a gente tem? Centenas de milhões, né? E de Sim. cérebros atípicos? Eu tenho milhares, mas é muito menos. Então, o nível de generalização, ainda mais uma estrutura complexa como o cérebro, eu preciso de muita imagem para poder generalizar toda aquela complexidade. Se fosse uma coisa simples, tipo um carrinho, né? Que tem umas dimensões mais simples, menos imagens. Mas essa complexidade que é o cérebro, por exemplo, aí eu preciso ter, e eu não consigo especificar, né? Eu não consigo apontar os elementos, eu tenho que deixar o sistema generalizar isso tudo. Eu preciso de volume. Então, nessa área de neuroimagens, esse volume ainda é muito grande, né? O que a gente fala é centenas de milhares mesmo, centenas de milhares de imagens. Demais, Então, demais. é bem. Mas e a cooperação, né? E o tempo, trocar imagens, isso começa a surgir, né? Aqui o Hospital das Clínicas, o Hospital da PUC, por exemplo, tem um projeto de reconhecimento de imagens, para lá a questão das tomografias funcionais lá, que ele não tem que chega. Então, ele fez convênios com outros hospitais e eles estão trocando imagens, né? Tem que garantir sigilo do médico, tem que garantir a segurança dos dados, tem um monte de coisa para resolver, mas aí começa a potencializar para todo mundo, né? Então, usa a imagem do outro, do um, e começa a fazer esse tipo de coisa. Aí começa a surgir a cooperação, começa a valer a pena. Ah, entendi. Então, pronto, é uma outra consideração, né? Só complementando a minha dúvida, dessa questão. Então, realmente tem necessária essa cooperação. Porque eu estava assim pensando, poxa, como é que aqui, digamos, eu faço uma pesquisa com a Duda, a gente vai aumentar os dados, certo? Ela fica com a gente. E, digamos assim, lá no, digamos assim, lá na Austrália é feita uma pesquisa parecida com a nossa e tem os dados deles, certo? Então, como é que esses resultados passam a ser conectados? A gente tem que armazenar isso em uma plataforma científica para que eles se condensassem. É essa questão que eu queria compreender melhor. Eu Ah, Tem, tô... va- Tem várias formas, né? Esse caso que eu citei aqui do hospital da PUC, existe uma rede de hospitais, então a PUC ingressou nessa rede, porque dados médicos tem toda essa questão da segurança dos dados, né? E a legislação europeia tem que ser compatibilizada com a legislação brasileira, com a legislação americana, então, né, o armazenamento tem que ser seguro, não pode haver vazamento, tem que ser anonimizado. Então, para cada situação dessa vai ser diferente. Nesse caso, a gente começa a ver redes de instituições que constroem essa infraestrutura. Então, daqui a pouco, né, tu tens um repositório, assim como a gente tem um Dropbox da vida, né? Tem o Dropbox das imagens, né? E aí tu passa a fazer parte da rede, passa a ter acesso. E tem controle de acesso, enfim, tem todo esse controle. Dá para ser mais simples do que isso? Tá. Com dados médicos, geralmente não, né? A gente tem que trabalhar toda essa extensão de segurança.
Entendi. E a última questão, você considera que hoje, né, a maior barreira seria realmente essas questões mais burocráticas ou seria realmente a questão do investimento financeiro para ter a tecnologia em si e utilizar? A questão hoje é de recursos, né? A principal. A Recursos. burocrática a gente sabe resolver. Porque, vamos dizer assim, se tu me perguntar quais são as equações envolvidas no modelo de IA generativa, eu sei te dizer, conheço todas elas. Agora, quais são os problemas que esse pessoal passou ao fazer esse treinamento durante 1 ano e meio, com centenas de milhões, com bilhões de imagens? Eles desenvolveram técnicas que eles não divulgam, eles desenvolveram modelos que eles não divulgam, variações que eles não divulgam, e que a gente teria que replicar fazendo a mesma coisa, fazendo pesquisa, né? Que é a lógica da pesquisa, né? A gente vai desenvolvendo e vai... essa empresa que fez essas coisas mais recentemente se chama OpenAI, né? A IA é aberta, só que ela não é open, né? A Microsoft investiu agora lá alguns milhões para ter os dados só para ela. Ela, no modelo que ela gerou agora mais recentemente, ela não divulgou os parâmetros, então a gente não sabe o que eles fizeram. E alguma coisa fizeram, porque melhorou muito. Então, como é que eu faria normalmente no ambiente de pesquisa? Eu vou replicar esse processo, né? E vou descobrir sozinho. Mas esse recurso a gente não tem. Não é que eu não tenha, o Brasil não tem. Se eu juntar 20 instituições, a gente não tem esse recurso que eles têm para fazer isso. Então, aí a gente tem uma questão de política importante a ser resolvida, né? Muito obrigado. Nada. Mais Ali, alguém, acho que pessoal? O Michael alguém está quase colocou, na horinha. alguém colocou no chat aqui, se fosse começar do zero, onde deveríamos começar? Eu acho que dentro de cada área, né, tem bastante literatura dizendo da IA na sua área ali. Mas talvez o principal seja entender um pouquinho esse conceito que a gente falou aqui, né? O que é aprendizagem de máquina? O que significa essa dependência dos dados? O que a gente aprende? O que não é aprendido? Né? Essa diferença entre recuperação de informação e generalização, que é muito importante. Tem certas coisas que eu vou no chat GPT, outras coisas eu vou no Google, porque eu quero a informação. E se eu quiser a fonte da informação, eu tenho que ir no Google, não vou, o ChatGPT não me dá a fonte, né? Se bem que já começa as ferramentas que fazem as duas coisas, então tem que acompanhar esse negócio. Mas entendendo esses conceitos, as coisas fazem sentido quando a gente olha a ferramenta específica, aí entende limitações. Eu começaria por aí. Eu fico com esse tema de casa de passar para alguns textos de introdução, né, para que quem quiser começar a ler sobre isso possa dar uma lida sobre isso. Se eu ainda puder fazer uma perguntinha, Marco, Claro. se tu olhar meu cabelo branco, tu vai ver que eu sou de um tempo bem anterior a esse da inteligência artificial. Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade para entender tudo isso, né? Mas eu só queria te fazer uma pergunta. A inteligência artificial, ela tem alguém que programa, né? Tem uma pessoa, ou alguma Pois pessoa que programa é, isso, né? Porque se a vê gente que algumas perguntas ela responde de uma forma e outras de tem. outra, né? Então, assim, atrás dessa inteligência artificial tem uma inteligência humana, com com seus problemas, Mais com ou suas... menos. Mais ou menos. Mas, mas Não tem um risco, não tem um perigo nisso tudo? tem um perigo, mas não é por causa disso, né? Porque, na Não? verdade, não tem alguém que programa. O que a gente programou? A gente programou a capacidade de aprender, Sim. né? Olha, eu não programo as coisas que ele vai fazer, eu programo a capacidade de aprender coisas. Agora, eu Uhum. vou entregar dados para que ele aprenda. O risco Sim. está no dado. Se eu Uhum. entregar, vamos imaginar que eu entrego textos racistas, eu vou gerar uma IA racista. Se eu Ok? entregar dados sexistas, você é mais sexista. Se eu entregar dados que só falam da arquitetura dos anos 70, ela só vai gerar a casa dos anos 70. Sim. Então, o risco existe sim, né? E está na qualidade dos dados, tá no viés dos dados, né? Então, essa coisa que se chama de alinhamento, né? Que é como os dados refletem aquilo que eu de fato quero que aconteça, é um dos grandes problemas a ser resolvido, né? Que é esse Eu acho risco que que é tu uma coloca, preocupação. Na sem minha, dúvida. E não é porque alguém nem, programa, é nem porque é uma os dados preocupação trazem grande, isso. assim. E é verdade, e esse risco existe, né? E Certo. esse é uma área de pesquisa, inclusive, né? Essa área de alinhamento e de bias, né? De viés dos dados. Como é que a gente detecta, elimina, dá o direcionamento adequado, né? Faz o que quer. Tá bom. Agradeço. Obrigada, Fernandinho. Gláucia. Michael, deixa eu te perguntar uma coisa, puxando assim para o nosso lado de quem estuda neuro, então a máquina ela ainda vai ficar dependente
das nossas pesquisas e dos nossos estudos para dar informação para que ela possa gerar toda essa informação, ou seja, para quem está preocupado com a falta de trabalho para arquiteto, essa falta de estudo e de pesquisa, ela vai precisar da gente para continuar abastecendo esse monte de informação para ela gerar tudo isso, certo? Um dos riscos que se aponta se imagina que agora todo mundo só gera dados e resultados a partir da IA. Como é que a gente faz a IA crescer se ela só se alimenta com coisas que ela faz, né? Então, esse é um risco que Sim. existe. Sim, É. sim. Então, a Sim. gente vai precisar continuar abastecendo Vai. a máquina, literalmente. Sim, então é até um acalento para a gente, arquiteto, que estuda essa parte de neuro, continuar com as Sim. pesquisas e com estudos. Sim. E o que a gente vê, ele gera, mas eu não uso aquilo que foi gerado puro. Eu coloco ali variações, eu coloco ali inovações. Né? E essa questão da inovação continua existindo, né? Se eu só generalizo do que existe, onde é que está a inovação? Será que eu consigo fazer sistemas que inovem? Né? Claro que toda inovação que a gente gera, né? A neurociência nos ensina isso, né? Toda inovação que a gente gera está calcada também nas experiências passadas, mas tem um componente a mais ali, né? O sistema não tem esse componente a mais, ele só tem a generalização do passado. Então, mas tem pesquisa em inovação artificial também, que é um negócio bem interessante, né? Ainda bem em pesquisa. Sim, e eu até fiquei pensando hoje durante o dia, eu falei assim, tá, ela vai gerar N plantas, N projetos, e quem vai levar isso para a obra? Quem é que vai acompanhar isso na obra? Vai precisar, como a Duda falou, do estritamente humano. A gente vai ter que pegar isso e efetivamente, né, levar a campo. Então, Sim. assim, é aprender mesmo e usar a favor, né? E o juízo de valor ainda está no arquiteto atrás da máquina, né? O juízo de valor final é daquele que está ali. Puxa, vai precisar de menos? Talvez. Aí são os impactos, né? Que a gente vai ter que analisar e vai ter que aprender a lidar com eles. Legal. Mas é isso aí. Obrigada, Maicon. Pessoal, a Imagina. gente pode tirar uma foto? Eu posso, Ai, Duda? boa ideia. Pode, por favor, Pode. Ciro. E aí eu tenho que sair correndo mesmo. Eu preciso só que o Michael tire a tela dele para conseguir ver todo mundo. Tá compartilhado ainda? Tá Aqui. sim, Peraí. Deu. vai dar certo. Peraí. Vamos lá. Vai ser X duas vezes, porque são duas telas. Vai lá. Pronto. X. Só um minuto. Falta outra. Peraí, não desistam. Segundo X. Vamos lá. X. Pronto. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Ciro. Michael, muito obrigada. Foi muito legal mesmo. Obrigada por ter aceitado o convite e ter vindo com tanta generosidade dividir o teu conhecimento aqui com a gente. Muito obrigada. E eu agradeço muito a oportunidade de ter permitido entrar numa coisa que eu não olharia, né? E foi ótimo, foi maravilhoso, muito bom mesmo. Tá E fica bom, os contatos aí, a Duda tem meus contatos, né? Duda? Fica à vontade para passar para quem quiser conversar. tá joia. Boa Obrigada, noite, muito Michael. obrigado. Obrigada, Obrigado, boa noite. pessoal. Um abraço grande, boa noite para todo mundo. Tchau, pessoal. Boa noite. Prazer. Tchau. Obrigado, Duda. Obrigado, Michael. Boa noite. Tchau, tchau. Duda, vou sair correndo, depois a gente conversa. Tá, Tchau, tchau. beijo, tchau.